Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bem, hoje a gente vai falar na unidade 3, no livro de Geografia, na página 164. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo a explicação, após a explicação, fazer a leiturinha, tá bom? De todo o conteúdo que eu vou explicar agora. Então vamos lá. O campo. A gente já estudou que a zona rural, ela fica, é uma parte do município, não é isso? Só que ela fica fora da zona rural, tá? Então, a gente tem o município, é como se aqui fosse a grande cidade, né? A metrópole, e a gente tem um pedacinho ali que é a zona rural, tá bom? A zona rural, ela concentra propriedades como sítios, chácaras, fazendas, as plantações, criações de animais, entre outros diversos, tá? A água do consumo, às vezes, ela é de poço. Poço é um buraco que é criado dentro do sítio, das fazendas, bem fundo, onde eles retiram a água para o consumo, para as plantações. Não é todas as casas que tem. Tem casas que tem água encanada, igual nós, tem energia elétrica, tá bom? Então, assim, não é porque, é lá no interior, a pessoa mora na zona rural, ela não tem nada. Não, gente, ela tem máquinas, tem água encanada, tem internet, tá bom? Então, assim, não é só porque é zona rural que não tem tecnologia. Tem também tecnologia lá, tá? O Brasil tem muitas pessoas que mudam, né, para cidades à procura de emprego, de melhorias financeiras. E aí, antes de 1950, a maioria morava na zona rural. E aí começaram a migrar, depois de 1950, para as cidades. Tem um gráfico aí que mostra de 1950 a 1910. E aí a parte roxinha é 1950, a maioria morava e eles foram migrando. A porcentagem é muito grande, né? De pessoas que saem das zonas rurais para ir para as zonas urbanas, tá? E aí, no campo, as pessoas elas fazem o quê? O que elas fazem lá? Elas cultivam terras, plantações, vegetações, frutas e legumes, que é o que a gente acaba consumindo, tá bom? Criam animais, principalmente o quê? Bois, vacas, galinhas, tá? E hoje o Brasil ele consegue exportar. Então, assim, tem essa criação de gado, né? Plantação. Só para o Brasil? Não. Hoje a gente exporta. O que é exportação? Exportação é quando você manda para outros países, tá? Faz o envio para outros países. Bem, como a grande quantidade de estradas de terra que tem, né? Quando a gente vai para o interior, a gente consegue perceber na zona rural, é utilizado o que de transporte lá? Carroças, caminhões, jipes, até animais, tá bom? Para fazer esse transporte dentro do espaço rural. Bem, aí as condições de vida na zona rural. Então vamos lá. As condições de vida, ela é demarcada por bastante fatores. Então vamos lá. A estação do ano, ela tem influência nas condições de vida. Por quê? Tem trabalho, épocas de poder plantar, de poder colher. Quando a gente pensa na plantação, vamos lá, vamos pensar na plantação. Mas o ano todo tem morango? Não, não é o ano todo que a gente tem morango. A gente tem morango nas épocas que é de colheita, de plantação, de colheita de morango. Depois a gente não tem. Manga a gente tem o ano todo? Não, a gente não tem, tá bom? E aí
A estação do ano, ela influencia muito nas plantações, tá? Peraí. A duração do dia, também a jornada de trabalho. Como que eles trabalham lá? Eles acordam, eles podem trabalhar de noite? A gente precisa da luz do dia para poder trabalhar na zona rural. Então, assim, numa plantação, eles podem ir de noite? Não. Então, qual que é a rotina deles? Eles acordam muito cedo para aproveitar a luz do dia e dormem também muito cedo, tá bom? Também a gente tem a opção de lazer. Tem lazer na zona rural? Tem muito, gente. A gente pode passear, a gente pode pescar, a gente pode nadar nos riachos. A gente tem as festas. Tem muita quermesse que a gente esse ano não sei nem se vai ter. Eu acho que não. As famílias da zona rural, elas podem morar no quê? Qual que é a moradia das famílias de quem mora na zona rural? Então a gente não tem... tem só fazenda? Não, não tem só fazenda. A gente tem sítio, chácaras, das fazendas, tá? As crianças, elas também frequentam escola como vocês. Não tem diferença. Algumas saem da zona rural e vão para a zona urbana, mas em busca de qualidade de estudo. Às vezes é um pouco mais longe, tá bom? Mas elas continuam estudando igualzinho a vocês. Bem, aí tem uma atividade aí na página 166. É para analisar o gráfico da página lá. Lembra que eu expliquei do gráfico? 165, colocar se é verdadeiro ou falso. Então, lê a frase, é verdadeiro? Então eu coloco verdadeiro, é falso, eu coloco falso. Na página 167, vocês têm aí o exercício 2, está escrito: desenhe 2 exemplos de opções de lazer da zona rural. Tem 2 quadradinhos aí. Um vai fazer uma opção e o outro vai fazer outra opção. Desenho, gente, bonito, bem pintado, por favor. A Gamora tá miando. E aí, Gamora é minha gata, tá? Eu quero bem pintadinho, tá bom? Continuem caprichando no livro, no caderno. Bem, a gente tem aí uma pesquisa, né? Olha o que tá escrito. Pesquise canções brasileiras que retratam as condições da vida na zona rural. É para escrever a letra no caderno. Bem, vocês vão grifar, tá escrito aí, ó. Por fim, é para grifar o trecho que retratam as condições da vida no campo, tá? Isso é super fácil. Bem, o trabalho na zona rural. A gente falou das condições de vida, da moradia, o que eles têm de lazer, como eles vivem, aonde eles vivem. Agora a gente vai falar do trabalho, tá bom? O trabalho na zona rural. O trabalho, geralmente, ele é dedicado a atividades ligadas com a terra, né, gente? Porque esse é o maior... O que é mais certo lá é o trabalho com a terra. Mas não tem só o trabalho com a terra. Também a gente tem algumas indústrias lá. Eu já vou explicar disso, tá? Bem, o tratado de pomares, o trabalho com a terra, de pomares, hortas, criações de animais, fábricas pequenas de tijolo e algumas indústrias que fazem outras atividades. Quando a gente está indo para o interior, né, de carro, indo viajar com a família, a gente consegue ver que lá tem algumas indústrias. Você fala assim, nossa, tem uma firma grande lá. Existem sim grandes indústrias que ficam no interior, tá bom? Bem, mesmo com muito avanço da tecnologia, os trabalhadores do campo também utilizam instrumentos, ferramentas simples. Quais são essas ferramentas simples? Tem enxada. Enxada é que não tem o desenho aí no livro, mas enxada parece um cabo de vassoura e no final tem uma partezinha reta, que é o que eles fazem para tirar a grama, tá? Bem, tem foice, machado, arado, que puxa os animais, tem diversos, tá bom? Bem, continuando falando
do trabalho na zona rural. Nos locais em que há muitos recursos, tem grandes plantações, já chegou a tecnologia. A gente tem lá máquinas modernas que tiram, semeiam, ajudam a semear a terra, que fazem a colheita dessa terra. Então, assim, o que aconteceu? Chegou a tecnologia, né? A gente tem essas grandes máquinas modernas, colhedoras, que colhem o alimento. E as pessoas que trabalhavam nesses locais, eles perderam, né, o trabalho. E aí o que acontece? Eles tiveram que migrar para a cidade. Esse é um dos motivos que teve essa grande migração de 1950 para cá, tá? Peraí. Os salários também muito baixos, tá falando aí. As terras, não, os grandes fazendeiros, eles não querem contratar tanta mais mão de obra, sendo que ele pode gastar com uma colhedeira, um exemplo, ela colhe toda a cana e acabou, não vai ter dor de cabeça, tá? Outro problema é o desemprego, né, que eu falei, por conta das máquinas. Há também trabalhadores que vendem suas pequenas propriedades, como sítios, a grandes fazendeiros. Por quê? Eles não conseguem expandir o negócio. Então, eu tenho um sítio, tenho um grande fazendeiro meu vizinho. Ele está crescendo, ele compra máquinas, ele tem vários funcionários e eu, pequeno, não consigo expandir. Por quê? Porque o preço dele é mais em conta do que o meu. Vamos imaginar. Eu tenho uma fazenda grande, aonde eu consigo, não pago funcionários, as minhas máquinas trabalham, eu tenho poucos funcionários e aí eu produzo muito mais. E o meu custo é muito menor. E aí tem um sítio do lado da minha fazenda que, para ele produzir tudo isso, ele consegue, só que ele vai ter que pagar uma mão de obra. E aí o trabalho vai sair mais caro, tá bom? Bem, vai fazer a leiturinha da página 168 toda, onde está falando do cultivo, né? Da terra. Quem é que cuida? O vaqueiro, ele cuida do quê? O fazendeiro, ele é dono do quê? Tá bom? E aí a gente tem atividade na página 169. Bem, novamente temos uma atividade de verdadeiro ou falso, onde vocês vão escrever de acordo com o texto. Então, se você não fizer a leiturinha direito, você não vai conseguir, tá? Na 2, descubra o significado de cada frase. Vamos lá, eu vou fazer a primeira com vocês, por quê? Ela é um pouco mais complexa, tá? Depois as outras é bem mais fácil. Movimento de saída da população da zona rural, normalmente em direção às cidades. Então vamos lá. Como que chama, né? Quando tem um movimento grande de saída da cidade, da zona rural para cidades, é chamado de êxodo rural, tá bom? Aí vai fazer A, B, C e D. E aí, lá na página 170, a gente tem o brincando de geográfico. Gente, vamos prestar atenção no mapa. O mapa, ele traz várias informações para nós. Esse mapa, ele tem o nome dos estados, alguns desenhos de fruta, né? O que isso quer dizer, professora? Vamos lá. Aonde tem as plantações, onde tem concentrada as maiores plantações. Bem, maior produção e exportação do Brasil é de café no mundo, seguindo o Vietnã e a Colômbia. Entre os maiores consumidores de café brasileiro está os Estados Unidos e a Alemanha. Em relação à uva,
A importação destaca o aumento da produção de melhores na qualidade de vinho produzido no Vale do Rio São Francisco, após o desenvolvimento do sistema de irrigação. Então, assim, ó, gente, a gente é o maior produtor de uva, né? A gente exporta uva. Ah, mas tem manga, professora, aqui, tem um café. Café, que você acabou de dizer pra gente, mas esse gráfico, ele é do Brasil, tá? Então, a gente vai... Aí, lá embaixo tá escrito assim, a gente vai responder. O que os ícones utilizados no mapa representam? O que eles representam? Acabei de falar. Tá? 2. Cite 3 estados em que há o cultivo da manga, uva e café. Gente, tá escrito aí no gráfico. Tem do lado, tem as informações. Qual que é o estado? Ah, eu vou pegar um exemplo. A Bahia. O que a Bahia cultiva? O que eu tenho lá na Bahia? A gente já tem informação. São estados que cultivam manga, uva e café, tá bom? Aí a gente registra no caderno e por fim é só isso, tá? Não esqueçam de colocar a data de hoje aí no caderno, dia 5/6, no livro, quer dizer. E terminou de fazer, o que eu vou fazer, professora? Eu vou pegar o meu texto, isso é sempre. Vou pegar o meu texto, vou ler e vou elaborar 2 perguntas com resposta e vai mandar para mim, tá bom? Gente, bons estudos e logo, logo a gente vai se ver.